Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 12, o versículo 22 diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas aqueles que trabalham fielmente são o seu prazer. Eu quero que você rapidamente, com a sua Bíblia aberta, abra agora na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, nós vamos ler o versículo 3. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, o versículo 3. Diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Outras traduções dizem consciência limpa. Porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Irmãos e irmãs, nós vamos agora ver o último vídeo, da nossa série de vídeos aí do nosso irmão Ananias, a Netflix Central. Então vamos ver aí esse último episódio então desse clipe, sobre generosidade. Me ajuda! Nossa, aqui, eu vou te pegar! Não vai ficar assim! Ô filhão! Oi, pai! Tá brincando com seu brinquedo novo? Sim, meu favorito. Ai, que legal, filho. Bom, sabia que hoje nós vamos receber um missionário? Missionário? É um casal, filho, que prega a palavra de Deus no mundo inteiro. E olha que legal, eles têm um filho da sua idade. Nossa, que legal! Eu pensei o seguinte, a gente podia fazer um presente pra eles, o que você acha? Pode ser. Aí você escolhe um presente pra ele e eu escolho um presente pro missionário. Tá bom, eu vou lá escolher agora. Então tá, legal. Missionário, entra! Seja bem-vindo! Graça e paz, irmão Ananias. Boa tarde. Amém, boa tarde. Filhão, nossos convidados chegaram. E daí, missionário, me conta como foi a sua viagem. E aí, beleza? Meu nome é Arthur, e o seu? Meu nome é Davi. Então, Davi, eu trouxe esse brinquedo e espero do fundo do meu coração que você goste. Nossa, o boneco do Star Wars! Valeu! Nossa, muito legal! Olha, pai, olha que eu ganhei! Nossa, que bonito, filhão. Parabéns. Missionário, também tem um presente pra você. Tá aqui. Irmão, seu próprio relógio. Muito obrigado. E que Deus retribua tamanha generosidade em sua vida. Glória a Deus. Aleluia. É isso aí, parece que o nosso irmão aí, o Naná, ele aprendeu, Aprendeu com a atitude do filho. Irmãos e irmãs, hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: o padrão divino da honestidade. Dentro dessa série de mensagens que nós estamos encerrando hoje,
falando sobre generosidade. Então eu quero falar sobre esse tema que é muito importante e que nós usamos no nosso dia a dia, a questão da honestidade. Nós recebemos duas heranças que são muito complicadas. A primeira herança é a herança do nosso pai Adão, a nossa herança caída, né, pecaminosa. Nossa tendência é de sempre querer fazer o mal, de sempre querer errar e de pecar. E nós também recebemos uma herança muito ruim cultural do nosso próprio país. Porque todos nós aqui já ouvimos falar do jeitinho brasileiro, não é verdade? E creio que muitos aqui já passaram por aquela situação, né, de querer dar um agrado, de querer dar um cafezinho, né, de querer dar uma ajudinha, para se livrar de alguma situação que a gente mesmo se enfiou nela, não é verdade? Principalmente na questão de multas de trânsito, digamos assim, não é verdade? Então nós temos que tomar muito cuidado com essas duas heranças que nós recebemos, né? Tanto a herança do nosso pai Adão, caída, pecaminosa, e também essa herança do brasileiro, que quer levar vantagem em tudo. Quer vencer na vida, custe o que custar. Eu acredito que muitos aqui já foram tentados, e quem sabe alguns aqui já praticaram isso quando foram vender um carro. Por exemplo, né, você talvez quis maquiar um defeito daquele carro, né, para se livrar dele e passar para frente. E não foi honesto e verdadeiro, né, para dizer para o novo dono do carro: olha, esse carro aqui, ele tem um defeito. Eu estou fazendo um preço até menor, porque você vai ter que arrumar, quem sabe aí, né? Fazer toda a parte de cima do motor, mexer no cabeçote, não sei, o bico, né, está entupido. Mas não, muitos querem passar aquele carro para frente, né? Se livrar dele, e ainda chegam, né, ao absurdo de dizer assim: que bênção, aleluia, me livrei, né? Eu tinha um carro que a pessoa que comprou de mim apelidou ele de filé. Fala: pastor, aquele filé é misericórdia. Mas ele sabia que quando ele comprou de mim tinha que, além de mexer muito no motor, tinha que fazer uma oração de fogo para aquele carro dar certo. Mas meu irmão, minha irmã, nós temos que ser verdadeiros. Nós temos que ser honestos. Deus quer isso de mim e de você. Você vai vender uma casa, né, e não fala que aquela casa está cheia de problemas com a prefeitura, né, que a documentação está errada, ou que talvez tem rachaduras. Uma vez eu mudei numa casa que tinha mofo, eles deram lá uma pintura lá para eu entrar, mas logo começou a ter um monte de mofo na parede. Por quê? Porque quando foram lá fazer a fundação da casa, né, eu não entendo muito bem disso, tem os engenheiros aí, tem o Júlio, tem o Hermes, tem tantos outros aí, engenheiros e construtores, né? Eles fizeram alguma coisa errada lá na aterração, então a terra, a umidade da terra passava para a parede. Então eu morava numa casa que era puro mofo. E não tinha o que fazer, porque o problema vinha da fundação. Eu me lembro de uma história bíblica, né, que fala sobre um pouco de honestidade. Vocês se lembram lá de Jacó? Ficou apaixonado por Raquel. Trabalhou 7 anos para casar com Raquel. Só que daí no dia do casamento, né, na noite de núpcias, quem é que entra na tenda? Quem o pai colocou na tenda? Lia. E naquela época, no escuro, as mulheres usavam véu. Lia deve ter ficado quietinha. Só no dia de manhã que o Jacó percebeu que era Lia. Eu me lembro, talvez as mulheres aqui, elas vão se identificar com isso. Eu não vou pedir para você levantar a mão, não, mas algumas mulheres gostam de ver tutorial de maquiagem na internet, não é verdade? Eu não sei se vocês já viram aquele tutorial de maquiagem no Instagram ou no YouTube, daquelas mulheres lá da Indonésia, da Ásia, já viu? A mulher parece um dragão. Não tem sobrancelha, desculpe falar assim, não tem sobrancelha, não tem dente, né? Mas ela faz uma maquiagem tão bonita, tão perfeita, que ela fica parecendo uma princesa, né? Desses animes, né, japoneses. Já pensou? O cara sai na noite e encontra aquela princesa, dorme com a princesa, quando ele acorda, a mulher não tem sobrancelha, falta um dente. Meu Deus. Então toma cuidado aí, viu? Você que gosta, viu, gatão, de sair na noite.
achando que está abafando, às vezes você está pegando um dragão. E além de estar pecando, porque está fazendo coisa que não deve, ainda vai acordar com o dragão. Fica a dica aí, hashtag para você, tá? Mas meu irmão, minha irmã, por que Deus ele deixou para mim e para você esse padrão? Primeiro lugar, pelo seguinte, nós não podemos ser desonestos, vai aparecer aí, próximo slide, não podemos ser desonestos e amar a Deus. Então, em primeiro lugar, Deus, ele deixa claro para mim e para você o padrão de honestidade. Por quê? Porque é impossível você ser desonesto e dizer que você ama a Deus. Por duas razões. Primeiro, porque quando o cristão é desonesto, em primeiro lugar, ele está querendo dizer que Deus não é vivo, que Deus não existe, que Deus não é poderoso. Em segundo lugar, quando o cristão age de maneira desonesta, ele está declarando que ele não confia que Deus é poderoso e suficientemente capaz para providenciar aquilo que ele precisa. Então eu e você precisamos entender isso. Em primeiro lugar, nós não podemos ser desonestos e dizer que a gente ama a Deus. É inconcebível que um cristão, nascido de novo, regenerado pelo Espírito Santo de Deus, que está aqui, cultuando a Ele, dizendo que o ama, levantando as mãos, dizendo que Ele é majestoso, ter uma vida desonesta. Porque quando nós lemos lá em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 25, o apóstolo Paulo, ele traz ali uma lista de recomendações para aqueles que são de Deus. Ele diz assim, olha, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que furtava, não furte mais. E ele então começa a falar, olha, trabalha, você que não trabalhava. É a mesma coisa que ele está dizendo ali, olha, se você foi desonesto em algum momento da sua vida, hoje você não é mais. Você não pode mais viver nessa prática. Por quê? Porque você foi transformado pelo poder de Deus. E você quer viver uma vida correta, uma vida que ama ao Senhor. Então, preste atenção, viver uma vida honesta é uma questão de fé. Pode parecer, naquele momento, que tomar uma decisão honesta pode parecer até uma coisa tola. Porque todo mundo leva vantagem, não é verdade? Que mal tem se eu levar também a minha vantagem? Mas a pessoa piedosa, o crente fiel, sabe que Jesus está vivo, que Jesus está ali conosco, naquele momento. No momento que nós estamos fazendo um negócio, no momento que nós estamos comprando um carro, vendendo uma casa. Naquele momento em que, às vezes, o caixa do supermercado ou da farmácia devolve a mais para nós, não é verdade? E você, quando chega no carro, chega na sua casa, você percebe que você recebeu um dinheiro a mais. E aí, o que você faz? Você dá para o seu filho e fala, filho, ó, vamos ser generosos. Papai está dando um dinheirinho aqui para você. Ou você pega o seu filho e volta com ele lá e fala, olha, você devolveu a mais. Todas as decisões honestas que eu e você, nós tivermos, elas vão afirmar e elas vão fortalecer a nossa fé em Deus. A nossa fé em Deus. Então, em primeiro lugar, se eu amo a Deus, eu não vivo de maneira desonesta. Em segundo lugar, nós não podemos ser desonestos e amar o nosso próximo. Porque quando uma pessoa age de maneira desonesta, ela está prejudicando diretamente uma outra pessoa. Então, se eu e você agimos de uma maneira desonesta, mesmo que a gente tente enganar nós mesmos com o pensamento, né? Talvez aquele pensamento assim, mas essa empresa é tão grande. Essa empresa não precisa disso, eu posso ser desonesto. Ou o governo, não é verdade? O governo rouba tanto. A carga tributária é tão pesada, é tanto imposto, é tanta situação, que se eu roubar do governo, né? Não tem problema, Deus vai entender, porque o governo é injusto, o governo rouba de mim. Mas nós precisamos entender que, se nós fizermos isso,
se nós agimos com desonestidade, nós vamos estar demonstrando que nós não amamos o próximo. E a palavra de Deus deixa claro que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, se eu amo a minha vida, se eu quero o melhor de Deus para a minha vida, eu não posso prejudicar o meu semelhante. Mesmo que ele seja uma pessoa simples, mesmo que ele seja uma pessoa que não tenha conhecimento de leis, mesmo que ele não venha ficar sabendo nunca que ele foi passado para trás, mas Deus sabe, e eu também. Então nós não podemos ser desonestos e dizer que nós amamos o próximo. Mas em terceiro lugar, por que Deus deixou estabelecido na sua palavra o padrão de honestidade, de conduta que eu e você devemos ter? Isso aqui é muito importante. Nós queremos ganhar 5%, não é verdade, da cidade de Londrina. Nós queremos trazer pessoas para células, trazer pessoas para a igreja. Terceiro lugar, a honestidade estabelece credibilidade para que o evangelismo seja eficaz. Porque quando o meu comportamento é honesto, é correto, esse comportamento, essa atitude vai permitir que eu demonstre a realidade verdadeira de quem é Jesus para aquele que ainda não o conhece. Como que eu vou evangelizar? Como que eu vou pregar? Como que eu vou querer que alguém venha para Cristo? Como que eu vou levar alguém para a célula, trazer alguém aqui na noite da libertação para fazer o trilho da fé, se eu não vivo uma vida correta? É aquela velha história. Ninguém está vendo, né? E às vezes você está com alguém do seu trabalho no carro, alguém da sua família, e você entra numa rua contramão porque é pertinho, ninguém está vendo. Você fura um sinal vermelho. São pequenas coisas que nós fazemos. Eu sei que muitos aqui, essa ruazinha chamada Uraí aqui, né? Antes, quando você vem de lá da Ibiporã para cá, muita gente gostava de chegar ali e atravessar para cá, né? Agora, a CMTU foi ali, colocou um monte de tartaruga e fez uma marcação assim, né? Qual que é a vontade de quem estava acostumado a viver a vida inteira fazendo aquele? É chegar ali mesmo com a tartaruga, você dá uma desviada na tartaruga e entra. Eu sempre fiz esse caminho para vir para a igreja, porque eu moro ali em cima, então eu descia. Agora não tem jeito, agora a minha cabeça, eu tive que forçar a minha cabeça que eu tenho que entrar na rua de cima ou na Ponta Grossa para entrar aqui. Porque não dá mais, porque quando chega ali, eu tenho duas escolhas. Ou eu faço a escolha certa e subo até a Ponta Grossa e venho para cá, ou ninguém está vendo, eu dou um migué, desviro a tartaruga, passo por cima da marcação e chego na igreja. Paz do Senhor, irmãos. Aleluia, eu vou pregar hoje. Oh, glórias. Deus vai derramar do Espírito nesse lugar. Oh, aleluia. O fogo vai descer. Vai descer sobre a minha vida, sobre a minha cabeça. Vai me queimar. Hipócrita, miserável. Então, meu irmão, minha irmã, preste atenção. A gente brinca, mas é sério. Tem gente que quer viver a vida numa gambiarra eterna. E brasileiro é mestre em fazer gambiarra. Você já percebeu isso? Gente do céu, como a gente é mestre em fazer gambiarra. Em casa, no carro, no óculos, né? Em tantas coisas a gente faz gambiarra. E a gente quer usar essas gambiarras na nossa vida. Na nossa conduta cristã. Ah, pastor, mas o senhor está sendo muito radical. Não, eu não estou sendo radical. Radical é o diabo que veio para matar, roubar e destruir. Ele é radical. E ele vai usar tudo que ele puder contra mim e você para destruir a nossa vida. E radical foi Jesus, que deixou a glória dos céus e veio morar aqui e se entregou por mim e por você, que não merece nada. E que vivia uma eterna gambiarra. E ele nos livrou da gambiarra para a gente viver uma vida séria. Uma vida de santidade, uma vida de honestidade. Então, meu irmão, minha irmã, a honestidade é necessária para a gente ter credibilidade para pregar a palavra. Bom testemunho. Bom testemunho. Talvez aqui alguns já viram um vídeo que tem na internet, né, de um rapaz que ele é chamado pelo dono da empresa, e o dono da empresa faz uma oferta para ele começar a desviar produtos, falar nas notas que tem menos, e ele vai para casa, ele fica incomodado, ele conversa com a esposa, ele ora e ele volta e fala assim, eu não vou aceitar fazer isso.
E o dono da empresa fala assim: parabéns, você hoje é o chefe daquele setor, porque é de pessoas como você que eu preciso. Pessoas honestas, pessoas corretas. Não é porque todo mundo faz que eu vou fazer. Eu sou diferente, eu sou de Cristo. Mas em quarto lugar, a honestidade, ela confirma a direção de Deus. Olha só o que diz aqui em Provérbios capítulo 4, versículo 24 a 26, diz assim, olha: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Ao ser totalmente honesto, todos os meus caminhos e os seus caminhos serão retos. Escolher, meu irmão, minha irmã, andar pelo caminho estreito da honestidade, elimina todas as possibilidades de viver uma vida desonesta. Então preste atenção, eu e você temos que entender isso. Nós temos que viver de acordo com a direção de Deus. Não é a direção do momento, não é a direção da pessoa, não é porque o outro fala e fala assim: faz também, eu estou sabendo que você está em crise, você está com problema, olha só minha vida, eu estou bem, eu viajo, eu faço isso, eu faço aquilo. E muitas vezes eu e você somos tentados a fazer também para sair daquela situação. Mas nós temos que ouvir a confirmação de Deus. Em quinto lugar, por que Deus deixou o padrão de honestidade para mim e para você? Porque é importante ser honesto nas pequenas coisas. Os menores atos de desonestidade, preste atenção, geram grandes desonestidades. Em Lucas capítulo 16, o versículo 10 diz assim, olha: quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. São nas pequenas coisas, que nós devemos ser honestos. Porque às vezes a gente acha que Deus vai colocar a gente numa situação, né, muito grande, que a gente não vai conseguir, não. São nas pequenas coisas que eu e você somos tentados a viver uma vida honesta ou uma vida desonesta. Muitas práticas no Brasil, né, são passadas de geração em geração, de pai para filho, e assim por diante. Aquela mania, né, de pegar uma nota e falar: coloca tanto, aumenta, faz isso, faz aquilo, isso e não sei o quê. São nas pequenas coisas que eu e você devemos ser honestos. Irmãos e irmãs, eu queria falar muita coisa aqui, mas o pensamento na feijoada, o cheiro da feijoada daqui a pouco, não sei. Mas eu queria encerrar essa mensagem rápida, falando sobre quais as bênçãos reservadas para uma pessoa honesta, na palavra de Deus. Vai aparecer aí no telão algumas bênçãos que nós encontramos na palavra de Deus. Primeira bênção que é reservada para uma pessoa honesta: um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 32 diz assim: porque o Senhor abomina o que vive em desonestidade, o perverso, mas aos retos, aos justos, Ele trata com intimidade. Essa é uma primeira bênção reservada para aquele que é honesto. Então Deus nos chama a viver uma vida de honestidade. Porque quando eu e você vivemos uma vida de honestidade, nós vamos conhecer a Deus, nós vamos ter intimidade com Ele, nós vamos ouvir a sua voz, nós vamos contemplar a sua glória, Ele vai nos guiar, Ele vai nos conduzir, e eu e você precisamos crer nisso, que nós sempre pregamos aqui, os pastores falam disso, todo domingo, todo culto, nós falamos sobre isso, que Deus é provedor, que Ele cuida, que Ele é fiel, que Ele vai suprir, que Ele vai te ajudar. Então, meu irmão, minha irmã, se tem alguém aqui hoje, que viveu já na desonestidade, ou quem sabe ainda tem vivido dessa maneira, e ninguém sabe, mas Deus sabe, pare com isso, se entregue ao Senhor, conserte-se diante dEle nesta manhã, e creia que Deus, Ele vai cuidar da sua vida, Ele vai te dar o melhor, e Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Essa é a primeira bênção. A segunda bênção, né, nós ficamos tão emocionados aqui com a fala do pastor Hermes sobre, né,
a cápsula do tempo de poder escrever uma carta, né? Imagina, meu filho mais velho vai estar com 28 anos, daqui 16 anos. Eu espero estar vivo até lá. O Heavy vai estar, não vou falar a idade do Heavy não, né, Heavy? Mas o Heavy vai estar aqui, se Deus quiser também, quando a igreja fizer 100 anos. Eu vou escrever uma carta para o meu filho, não é verdade? Então, olha só, a segunda bênção para uma pessoa honesta é uma família abençoada. Provérbios 27. Olha só, o justo anda na sua integridade. Felizes lhe são os filhos depois dele. Então essa é a promessa de Deus. O que adianta você ser desonesto, você ter dinheiro, você comprar, você fazer? E outra coisa que eu esqueci de dizer aqui, né? Que tudo que é feito escondido, Deus traz à luz. Vocês viram o que está acontecendo essa semana, né? De pastora, de padre. Não adianta. O que a gente faz no oculto e no escondido, Deus traz à luz. Deus quer que a gente tenha uma família abençoada. Irmãos, é melhor morar numa casa simplesinha, mas com a bênção de Deus. E os filhos olhando para o pai e para a mãe falando assim: meu pai é honesto, minha mãe é honesta. Isso até me arrepia. Meu pai é um homem de Deus, minha mãe é uma mulher de Deus. E ver nossos filhos aqui servindo ao Senhor, do que ter riqueza desonesta e ver nossos filhos perdidos nesse mundo, nas drogas, na prostituição, e morrendo nas mãos do diabo. A terceira bênção é uma vida completa. Provérbios 12:19 diz: o lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. A vida do desonesto pode até ser uma vida boa em algum momento, mas é uma vida rápida, frustrante, deprimente. A vida do honesto, do homem e da mulher que vive na honestidade, é uma vida completa. E em último lugar, é uma vida cheia de abundância. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda, olha só, dos perversos há perturbação. Provérbios 15:6. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda, no dinheiro dos perversos há perturbação. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Seja honesto na sua vida, meu irmão, minha irmã. Seja honesto nos dízimos, nas ofertas. Seja honesto no seu trabalho. Seja honesto comprando uma bala. Seja honesto em todo o tempo. E a bênção do Deus Todo-Poderoso vai estar sempre sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém?